Fala, torcedor do São Paulo, bora dar uma olhada aqui nas informações do Tricolor. Pessoal falando sobre o Zubeldia, que está muito pressionado. Dorival Júnior ali já é uma sombra, foi demitido da seleção brasileira, treinador que recentemente fez um bom trabalho no São Paulo. Vamos ver o que o pessoal está falando aí sobre o Zubeldia, projeção aí das próximas partidas, estreia também na Libertadores. Créditos aqui na descrição. ESPN Brasil, Placar TV e também pessoal da UOL Esportes. Deixa o like para estar fortalecendo, se inscreva, ativa o sino, mas agora, bora pro vídeo. Desculpa te interromper. A grande maioria do time titular acima de 30 anos. Sim. Acho que só o Alan Franco e o Enzo, que tem menos de 30 anos. Eu acho que isso, o Zubeldia, eu ia falar sobre vocês também, mais uma vez, sabem muito mais do que eu, que o jogador mais velho acaba se lesionando mais e demorando mais tempo para voltar. Sim. Eu acho que isso vai ter que ter um controle. Por exemplo, se você sabe que os pilares do meio-campo são Oscar e Lucas, talvez você vai ter que pensar na alternância deles, sabe? Então falta. É isso que eu estou falando. Mas aí você consegue usar um pouco mais o Luciano para em momentos, assim, não de jogos grandes. Eu acho que você vai ter que dosar esses jogadores. Porque, como você falou, se você vai querer colocar sempre os dois em condição, os dois para jogarem juntos, os dois para imprimir o mesmo ritmo, a gente aí sabe depois que a gente vai olhar para esse cenário um pouco mais para frente. Financeiramente está sem dinheiro, mas a contratação mais importante seria um substituto para o Pablo Maia, que é o que falta no meio-campo do São Paulo. Na minha opinião, tudo bem. Mas não virá. Um jogador. Mas não vai vir, com o né? Alisson que não tem mais dinheiro. Eu sei, mas O máximo que pode acontecer é o Thiago Mendes vir. Mas troca, ué. Troca 2 por 1, tenta pegar um jogador, negócio. Mas precisa de um substituto urgente. O Pablo Maia, o cara que chega, o cara que finaliza de fora da área, que dá cadência pro time. O São Paulo precisa investir nesse meio aí. Tentando achar solução, mas não é fácil, não. Aí sobra pro treinador. Sobra pro treinador. O centroavante, eu sei que acontece no futebol, acontece todo dia. Perde o pênalti, a culpa era o treinador. Ele não tem Lucas e Oscar, os dois principais jogadores do time, a culpa era o treinador. Perde o Pablo Maia, Perde que era o Pablo Maia pelo jogador. segundo ano seguido. A culpa era o treinador. Sim. Toda vez no São Paulo, quando afunila, quando chega nesse momento de crise, a culpa é do treinador. Aí troca, tem o brilhareco ali inicial, de repente um estímulo diferente e tal, e depois, aos pouquinhos, a coisa vai minguando. E é difícil para mudar esse cenário. Porque você tenta encontrar alternativa. A alternativa é contratação, tem dinheiro. Não tem, aí vai sobrar para quem? Ô, Fabula, se você tivesse numa fase como o Caleri atravessa hoje, e se você precisasse ir pro banco, você aceitaria? Perguntou pro cara errado. A resposta é complicada. Não, eu falo porque o André, ele vinha numa fase boa. Quando o Caleri ainda estava e ainda se encontra numa fase ruim. Artilheiro do time na temporada. Sim. Pois é, ali poderia ter sido mantido em alguns momentos. Eu já fui pro banco. O Muricy me colocou no banco. Eu machuquei, depois eu estava lá o quarteto, né? O Kardec, ele me colocou no banco um tempo, para depois... É complicado, porque o Caleri, ele só vai dar a volta por cima jogando, não no banco. Mas já tem um tempinho que ele não consegue atingir um nível legal, porque o André veio fazendo... A temporada de 24 dele já não foi no mesmo nível das anteriores. Sim. E olha que eu gosto bastante do Caleri, é um centroavante para mim. Também gosto muito dele. Mas assim, a fase, ela, às vezes... Uma esquentadinha no banco ali para dar uma baixada, né? Eu acho que isso vai muito mais além até do que se o cara tá rendendo ou não tá rendendo. O Zubeldia, sabendo do momento desse de pressão, dessa cobrança da torcida, ele vai querer os caras mais experientes, os caras líderes. E esses caras têm que estar dentro de campo. É importante, até para dar uma tranquilidade maior para os outros meninos, né? Mas óbvio que o momento dele não é bom e isso já tá claro, né? Mas eu acho que vale a pena também repensar nisso. Estreia do São Paulo na Libertadores, quarta-feira a gente vai mostrar contra o Talleres em Córdoba. Eu imagino que também por ser argentino, né, Capita? O Caleri tenha mais uma oportunidade. Talvez, aí não é informação não, é sensação. Talvez seja a última oportunidade. E é um jogo bom para ele, né, Plio? Porque é meio característica, né? Do Caleri esse tipo de jogo, né? De você ter uma referência, um cara que segura os zagueiros, que vai para o confronto quando necessário.
Enfim. Na terra do cara. Na terra do cara. E ele também reconhece, né, Play? O jogador, ele sabe quando está em boa fase, quando está em má fase. Ele sabe quando um companheiro dele está em melhor fase do que a dele. E aí precisa mostrar alguma coisa pro treinador, pro torcedor, mesmo sendo um cara experiente. E eu acho que é um jogo que, enfim, para ele, em particular pro Calleri, eu não sei se é a última chance dele como titular. Mas, enfim, tem uma cobrança ali, né? Eu acho que dele próprio ali com relação às atuações, do torcedor. Domingo né? tem uma molezinha no brasileiro, viu? É isso. Mas isso não para, Pia. Atlético Isso Mineiro não para. em Minas Gerais. Isso não para. Não é só o São Paulo que vive isso, não. Vários clubes têm esse movimento. É o que essa Pode fase ser que, do de repente, ano. quando o Talheres, o Calleri faz um gol e a isso. fase acabou. Já passou toda essa Tem mais uma fumaça. curiosidade, há mais de 8 meses que o Calleri não marca fora do Morumbis. 8 meses. Porque o Calleri, em muitos momentos, a gente falava assim, pô, o Calleri não faz gol, mas ele contribui, ele corre, ele ajuda, ele segura o zagueiro, enfim, ele toma pancada para outro aparecer, mas agora já tem a cobrança do pênalti perdido, do gol importante, Mas, assim, dos 3 pontos. Capita, se você vê o Calleri, o rendimento dele junto com o Lucas e Oscar, Fabula, é outro, né? Porque o quê? Os caras procuram ele, sabe da parede, sabe da forma que ele joga. E isso facilita também para os dois meias. Imaginar que o São Paulo vai lá com esses caras, essa sequência de jogos, o São Paulo vai imaginar que vai A jogar informação com que eu tenho sobre o Lucas Calleri, é que o Lucas só retorna Oscar. contra o Santos no dia 20. Isso aí Então não adianta 20 dias não aí ter pra- expectativas dele voltar antes, que é Não muito vai difícil ter. que volte antes. E o Oscar? Quer dizer, perderia mais 5 jogos. O Oscar, hoje o nosso Eduardo Afonso, entrevistou o Zubeldia, entrevista exclusiva com o Luiz Zubeldia, e o Zubeldia disse que existe até a possibilidade dele enfrentar o Tadieres. Então já tá quase aí a Que é ponto sempre um de risco jogar. também, né? Porque 0 bala ele não tá. Se o negócio piorar, se abrir de vez, aí ele pode ficar um tempo maior ausente. Cabe a avaliação se vale a pena Se vale a pena arriscar ou arriscar. não, né? Você vê, escassez de um lado, sobra, fartura do outro. Ontem, Lucas Evangelista é muito teu amigo, né? Já, quando eu tava lá, subiu esse juvenil aí. Estreou pelo Palmeiras, muito bom jogador. Aliás, eu fiquei ainda mais fã do Evangelista na apresentação dele no Palmeiras, contando a história da mãe, da ligação da mãe com o Palmeiras, super emocionado ali com a Leila, respeitou o jeito que ele conversou com a Leila, que ele falou com a Leila, foi demais. Parabéns, é raro a gente ver esse tipo de comportamento, não só no futebol, mas no mundo de hoje em geral. E pode ser uma... Vamos lá, então, trazer informações sobre essa questão. Vamos lá. O Zubeldia, ele está sendo pressionado naturalmente pela falta de evolução do time. O que a diretoria do São Paulo entende? Que os números podem melhorar, que o aproveitamento do Zubeldia pode melhorar. Essa é uma análise interna feita pela cúpula são paulina em relação ao Zubeldia, ao que hoje o Zubeldia entrega. Naturalmente, você tendo um treinador como o Dorival Júnior, agora livre no mercado e com a história que tem no São Paulo, naturalmente seria uma sombra como já começa a ser. E não só o Dorival Júnior, mas também o Hernan Crespo, que é outro treinador que eles gostam bastante também. Mas isso não quer dizer que a diretoria ou a cúpula são paulina já procurou o Dorival ou já procurou o Crespo e pensa em demitir o Zubeldia. A análise, a partir de agora... E a taxação do Pix, procurou? Como é que é? A taxação do Pix, você foi procurado? Não foi. Fernando Diniz? Não foi. Não, o Fernando Diniz está quietinho na dele. O Nicolas Ferreira também. Os jogadores do Fluminense querem a volta do Diniz, mas a gente vai falar sobre quando chegar na hora do Fluminense. O que vai acontecer agora? A análise do trabalho do Zubeldia, ela entra agora, a partir da estreia da Libertadores, numa análise jogo a jogo. Pode ser isso perigoso, porque quando você tem uma análise jogo a jogo e você não consegue resultados, é o filme repetido Carpini, é o filme repetido Rogério Ceni. Quando entra para jogar contra o Puerto Cabello, independentemente do resultado, no dia seguinte o Rogério Ceni sairia. Ganhou e foi demitido. Então, assim, o Zubeldia entra numa zona de atenção total, porque essa análise vai passar a ser feita jogo a jogo. E aí é que mora o perigo. Aí é que fica complicada a situação. Ainda mais quando você tem um Tadieres em Córdoba
pela Libertadores. Jogo a jogo já é um jogo que o São Paulo não costuma se dar bem. E já começa largando atrás. Vai ficando complicado. Começa largando atrás com o empate com o Sport, em casa, no Morumbi, com a torcida vaiando. Então, assim, a direção do São Paulo não está olhando assim, olha, o Zubeldia perdeu o jogo contra o Tadieres, vai ser demitido. Mas é uma análise que vai ser feita jogo após jogo. E aí depende muito do Zubeldia, depende muito do trabalho, de ter uma evolução, de ter resultados para dar uma acalmada. Ele conseguiu dar uma acalmada no Campeonato Paulista quando fez alguns jogos bons e terminou o Campeonato Paulista de uma maneira positiva no jogo do Allianz Parque, porque foi um jogo de igual para igual ali com o Palmeiras, poderia ter vencido, foi a polêmica. Acabou se sobressaindo. A mudança tática que ele fez com a entrada do Oscar um pouquinho como segundo volante foi algo visto como positivo, mas também dentro da cúpula eles entendem que esse jogo foi desfalcado de dois dos principais jogadores e que está faltando também o desempenho daqueles caras que tem que ser decisivos. Tipo, o Caleri não pode errar um pênalti. Tipo, o Caleri é o cara para pegar a bola debaixo do braço e vai lá e resolve o jogo. Ele é pago para resolver o jogo, ele é pago para botar a bola na rede. Crises com o Luciano. O Luciano saiu bravo, não sei o quê. Isso é uma coisa à parte, né? Isso é uma situação que aí é do treinador com o jogador e o jogador é assim mesmo, ele ficou bravo e saiu bravo e é uma questão que eles vão resolver interna. Então, assim, existem algumas situações que caminham para um filme repetido dentro do São Paulo, que é do Carpini, nessa mesma Libertadores, com esse mesmo Tadieres estreando fora de casa, e com o Rogério Ceni dois anos atrás. Então é essa ciranda que às vezes incomoda demais, e me incomoda demais. Porque as coisas vão se repetindo, né? E os desfechos também. E é inevitável lembrar que Dorival Júnior está no mercado. O Zubeldia até foi perguntado sobre isso ontem e ele deu uma resposta assim, meio que saindo pela tangente, tranquila, dizendo que é natural que o torcedor, né, tenha empatia pelo Dorival, um técnico que fez história no clube, que recém saiu da seleção brasileira. Mas isso pressiona ainda mais o Zubeldia? O Zubeldia, assim, um bastidor. Eu, quando fui entrevistar o Zubeldia, antes da gente começar a gravar, estava muito quente a história do Brasil e Argentina, né? E ele falava, poxa, o Dorival o Zubeldia falando, o Dorival é muito bom treinador, fez um trabalho esplêndido aqui. Por que não está indo bem na seleção? Futebol, às vezes, é complicado. Então, assim, há um reconhecimento do Zubeldia de que o Dorival é um excelente treinador e tem uma história dentro do São Paulo. Só que, assim, falando com o Zubeldia em relação a isso, e a resposta dele foi uma resposta tranquila, é um pouco do sentimento dele, e indo mais a fundo na informação, o Zubeldia pensa o seguinte, é algo que eu não tenho como controlar o desejo do torcedor em relação ao cara que teve aqui no passado e que venceu um título inédito como foi da Copa do Brasil. Então, assim, o Zubeldia pensa, se eu me preocupar com o que o torcedor está pensando em relação a outro treinador que não está aqui e que tem uma história, eu não vou conseguir fazer o meu trabalho. Mas eu fico pensando não pelo ponto do Zubeldia, pelo ponto da diretoria. Se a diretoria... Não, a diretoria sabe que o Dorival Júnior no mercado é uma sombra para o Zubeldia. Só que é aquela coisa, não tem nenhum movimento agora dentro da diretoria do São Paulo de mudança de treinador. Não tem esse movimento. Hernan, o Dorival no mercado só é uma sombra para a diretoria se a diretoria decidir mudar o Zubeldia. Ou seja, só se a diretoria for fraca. Só tem uma sombra. Mas a gente está debatendo aqui, isso pode acontecer. Cara, o Fernando Diniz está Ele não está firme no cargo. Não, ninguém está firme no cargo. Não, mas tem uns mais que outros. Você sabe qual é a definição? O Abel não vai ser demitido do Palmeiras. Você sabe a brincadeira que a gente... Não, mas hoje em dia diz que o Abel não vai ser demitido, o Zubeldia pode ser. Ninguém está firme no cargo. Todo mundo pode ser. Inclusive o Abel pode ser. Mas uns estão no momento mais instável em seus cargos que outros. Sim, tudo bem, mas assim, a questão é porque só está instável, porque as diretorias são fracas. O Guardiola vai cair no Manchester City? O Arne Slot vai cair no Liverpool? O Hansi Flick vai cair? O Ancelotti vai cair no Real Madrid? Só o fato de você dizer que o técnico balança... Funciona assim no futebol brasileiro. Desculpa, Luiz, não é. Você sabe que é a cultura. A gente está falando do ideal, que deveria dar tempo, mas a gente sabe que não funciona assim. Quando eu era menino e eu entrava na redação
e era menina, aparecia um ex, tipo, Tunico Duarte entrou na redação no placar e falou assim, nossa, o Tunico está aqui, será que ele vai tomar meu emprego? Passa um tempo, você amadurece, não é isso. Não é assim que é a vida. Você não tem medo da Marília Gabriela entrar aqui no estúdio e falar assim, nossa, a Marília Gabriela está aqui. Ele fala todo dia da Marília Gabriela. Segunda vez que eu falo. Aliás, vi uma entrevista para Astrid, muito boa esse fim de semana, muito boa. Maravilhosa, Marília. Se ela quiser entrar aqui, você é muito bem-vinda. Mãe, para ser entrevistada, não para entrevistar. Só existe esse sentido de que um técnico parece uma geleia nos clubes onde as diretorias são fracas. Só existe isso no clube que administra pelo Twitter. O cara fica olhando assim, mas nossa, essa é a realidade. Você sabe qual foi a história do Fluminense, da queda do Mano? Vamos chegar lá. Tá. Vamos chegar lá. A diretoria olha pro Twitter e fala assim, nossa, olha aqui, estão falando fora fulano. O Dorival tá no mercado, Ninguém sabe que o Dorival tá no mercado. Não, eu concordo que não deveria ser assim, mas você sabe que é. Não. A cultura é essa. O Tite estar no mercado não ameaça técnico do Corinthians campeão. Entende? Porque foi campeão. Isso não é cultura. Porque foi campeão. Isso não é cultura, isso é analfabetismo. Tá. Isso é analfabetismo. Mas nós somos um país brasileiro. carente de educação mesmo. Não, mas isso a gente não pode. Eles têm que parar de chamar de cultura do futebol brasileiro. Você já falou que é cultura várias vezes aqui, PVC. É o analfabetismo, eu já disse várias vezes também que o que chamam de cultura do futebol brasileiro é o analfabetismo do futebol brasileiro. Claro que é. Muitas vezes já falei isso também. Então, assim, o ponto é, não pode ser ameaça o Zubeldia o Dorival estar no cargo. Até porque o Zubeldia pode ser demitido e o técnico contratado não ser o Dorival. Pode ser o Crespo. Por exemplo, a gente já sabe que o Dorival vai receber o salário da CBF superior a R$1 milhão até o final da Copa do Mundo. A CBF vai pagar para ele o salário de mais de R$1 milhão se ele arrumar um emprego? Tem que ver se a cláusula se tem cláusula. Então temos que saber. Luiz Castro não... Acabou de deixar de ser uma ameaça. Eu, presidente da CBF, só se eu for um banana, eu vou pagar R$1 milhão para um técnico que eu demiti, que está trabalhando em outro lugar. Aí você põe um processo de impeachment pro presidente da CBF nesse caso, né? Vamos pro intervalo? Da torcida do São Paulo querendo a demissão do Zubeldia e a chegada do Dorival. Para mim... Manifesto público? Como assim? Sim, do presidente da organizada do São Paulo. A torcida do São Paulo está querendo o Dorival. Se o Casares tiver... aí é o mesmo recado para a Leila. Tiver aquilo roxo, né? Tiver a coragem necessária, o Zubeldia não pode virar a hora do almoço técnico do São Paulo. 12h46, ainda dá tempo. Esse cara não pode terminar o dia como técnico do São Paulo. Olha isso. Estamos às vésperas da Libertadores. Olha a cobrança do Caleri. Dane-se. Dane-se. A cobrança é uma coisa, é um deboche. Olha, eu acho que contra o Avaí, Facinca, ele em Santa Catarina, acho que há 2 ou 3 anos, ele teve uma cobrança desse jeito também. Desse tipo. E quase que o... Ô, Flavinho, a informação é a seguinte. O Júlio Casares gosta muito, muito, muito do Dorival. Ficou muito chateado quando o Dorival saiu, porque o Dorival deixou o São Paulo numa situação de ter que buscar rapidamente um outro técnico. Aí só pra gente relembrar, veio o Carpini, né? O Carpini ganha aquela Supercopa, não é, o Facinca? Contra o Palmeiras. Aí o Carpini não fica e vem quem? O Zubeldia, que havia dito não na primeira entrevista lá pro Muricy. Tem uma parte da torcida, menor, é verdade, que acha que não seria legal a volta do Dorival, porque o Dorival deixou o time na mão naquela oportunidade para servir a seleção. Eu discordo disso, eu acho que seleção é seleção, eu acho que não há nenhum problema nesse sentido. E se depender do Casares, no momento em que o Zubeldia não for mais o técnico do São Paulo, o nome para assumir o São Paulo é o nome do Dorival. Eu acho que os 2 próximos jogos são fundamentais. O São Paulo pega nessa quarta-feira o time do Tadieres, né? Pela Libertadores. E depois pega o Atlético Mineiro no Mineirão no domingo. Esse jogo vai ser um jogo muito difícil para o São Paulo, porque o Atlético vem de derrota na estreia. Então, eu não sei se o Zubeldia, dependendo dos resultados, passa de domingo. E se o Zubeldia sair, o Dorival é o primeiro nome nessa lista. É o Dorival. Na última sexta-feira, o Casares
virtualmente mandou o Zubeldia às favas. Por quê? O que ele falou? Porque quando é demitido o Dorival, o Casares faz um post abraçado com o Dorival, ambos com o uniforme da seleção, quando o Casares foi chefe de delegação. Copa América, né? Copa América. E assim, um post ilustrando o Dorival da melhor forma possível. Porra, ok, respeito, amizades, muito bacana, muito bonito no futebol, mas você tem um profissional lá no seu clube que tá precisando justamente desse teu afago, parceiro. E você vai lá e ilustra o Dorival como praticamente assim, ó, daqui a pouquinho você vem, né? Seja feliz, não sei o quê, curta a vida, blá, blá, blá. Como quer dizer, ó, curta essa semana que daqui a pouco você assume aqui em São Paulo. Gente, na boa, uma coisa assim escrachada. Se eu sou o Zubeldia, inclusive até foi questionado na coletiva, ele foi super bem, né? Não teve nenhuma resposta assim, atravessada, ríspida. Perguntaram e citaram o nome do Dorival, citaram, dá até uma risadinha e tal, não sei o quê. né? Gente, se eu sou o Zubeldia, eu vejo aquele post e falo assim, presidente, obrigado. Entendi. Já entendi, entendeu? Quem que o senhor Mas não quer de vai volta? abrir mão da rescisão, né, Então, Facinca? Claro, o cara não vai falar. Mas, desculpa, mas o São Paulo deveria tomar essa posição. Chega, acabou. Vocês estão perdendo tempo. E estão perdendo uma oportunidade de ouro, talvez, de reiniciar, reciclar esse trabalho que não vai ter por onde correr mais. E na verdade... Lucas não vai jogar com o Zubeldia, Oscar... O Dorival pegar o São Paulo agora seria quase uma continuidade depois de um ano sabático. Exatamente. O elenco é o mesmo? Pode dar certo? Pouquíssimas Tem um Oscar alterações, aí que chegou, né? Pode dar certo? Pode também não dar certo. A gente sabe que futebol tem altos e baixos, mas a declaração pública do São Paulo, o desejo público do presidente, e que por isso que eu falo que para reclamar de calendário, de pênalti que não foi, viu, presidente? Queria falar sobre o pênalti do esporte aí. Uma vergonha esse pênalti. Foi não? Esse pênalti foi uma coisa horrorosa. Eu não sei, viu? Vergonha! Do Queiroz uma e Luciano. vergonha! Esse do Queiroz era do mesmo Corinthians, né? nível do Vitor Roque do Palmeiras. Mesmo nível. Mas ele só abre a boca quando convém. É um gatinho pra falar de coisas que convém. Dessa e principalmente para tomar decisões. São Paulo com 430 milhões de déficit na gestão Casares. Parabéns, hein, Casares? É isso, torcedor do São Paulo. O pessoal falando aí sobre a estreia do Brasileiro, essa partida, né, que aconteceu no final de semana, e também sobre o trabalho do Zubeldia. Não é, agora no momento, né, não vem fazendo um bom trabalho. Parte da torcida já pedindo a saída do Zubeldia. E o torcedor, né, não está contente, não está feliz com o desempenho do time. Está deixando a desejar, não está jogando um bom futebol. Alguns jogadores também não estão no seu melhor momento, que é o caso do Caleri. Perdeu o pênalti contra o Sport, foi muito mal ali na cobrança, isolando. E a torcida está insatisfeita e até preocupada, né, com a sequência dessa temporada. Vai ter a estreia na Libertadores, São Paulo não pode vacilar na Libertadores. Muito se fala aí no nome do Dorival Júnior. Foi demitido recente da seleção brasileira, é uma sombra ali, né, para o Zubeldia. Acredito que se o time não for bem agora, né, na estreia da Libertadores, o Zubeldia, né, pode dar adeus. E o Dorival, que está livre, né, pode ser um bom nome, né? Pode ser não, é um bom nome para assumir o São Paulo, já que ele conhece muito bem o clube. Recentemente fez um bom trabalho, conquistando o título. Mas é aguardar aqui uma matéria, né, do pessoal do GE, insatisfação da torcida e pressão sobre Zubeldia, como o São Paulo chega à Libertadores. O Tricolor estreou no Campeonato Brasileiro com um empate contra o Sport no final de semana e aumentou, né, as reclamações aí sobre o trabalho do Zubeldia. Nesta terça-feira, né, o São Paulo inicia nesta terça-feira com a viagem para Córdoba, na Argentina, sua caminhada aí nesta edição da Conmebol Libertadores, a estreia contra o Talleres amanhã às 21h30. São Paulo vai estrear fora de casa contra o Talleres. E o torcedor, né, já fica aí na expectativa para essa partida, torcendo também, né, para que o time consiga um bom resultado, quem sabe, né, estrear com vitória contra o Talleres na Libertadores, né. O São Paulo acredita, né, numa melhora do time internamente, né? O São Paulo acredita numa melhora do time, que é a matéria do GE, sobre o comando de Zubeldia, mas mantém alerta ligado diante da pouca evolução nos últimos meses. Há um entendimento de que o Tricolor pode render mais do que tem rendido
com as opções que foram entregues ao treinador para a temporada. Com certeza, né, o São Paulo pode render mais. Né? O São Paulo não tem o melhor elenco do futebol brasileiro, mas tem bons jogadores. A direção, né, a diretoria reforçou, trouxe alguns reforços, mas esse mesmo time não está conseguindo render. E a pressão acaba sobrando, né, para cima do treinador. Entre os torcedores, as maiores críticas são em relação ao pouco uso de jogadores revelados nas categorias de base do clube. No último sábado, havia expectativa aí de que o jovem Alves substituísse Oscar no setor de criação do São Paulo, mas o escolhido foi o volante Marcos Antônio, formando um trio no setor com Luiz Gustavo e Alisson. O jovem Rian Francisco, uma das promessas do Tricolor para os próximos anos, é outro que tem tido poucas oportunidades. Ele só jogou 5 jogos pelo time profissional nesta temporada, depois de ser promovido pela comissão técnica com o título da Copa São Paulo. É a expectativa, né, do torcedor que o Zubeldia dê, né, mais minutagens para o Rian. É um bom jogador. Esse é um dos problemas, né, do Zubeldia, ele não está dando minutagem para a garotada. O Rian Francisco mesmo é um craque, joga muita bola, mas não está tendo espaço, o torcedor fica na bronca. Mas é aguardar essa partida aí, essa estreia da Libertadores, e torcer para que o São Paulo retome, né, o bom futebol, consiga as vitórias, bom desempenho, e o Zubeldia continue, né, fazendo o trabalho. Agora, no momento, não sei se seria uma boa trocar de treinador. Se chegasse o Dorival, eu acho que daria certo, sim, ele já conhece o clube, a maioria desses jogadores aí, mas é aguardar. Valeu, galera, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.